Peraí, por que a gente faz as escolhas que faz? A gente é guiado pela nossa razão, pelo pensamento lógico ou por um desejo que parece incontrolável? Essa pergunta, para os pensadores medievais, não era só filosofia barata, não. Era uma questão central sobre o que é a alma, de onde vem o mal e, no fim das contas, de quem é a culpa. Para a gente entrar nesse debate, imagina só a cena. Um acidente acontece. Duas criaturas, uma pessoa e um cachorro, causam exatamente o mesmo estrago. Só que a nossa reação moral é completamente diferente para cada um. O motivo para essa diferença? Bom, ele nos leva direto para o coração de uma das maiores discussões da história da filosofia. E é aqui que está o pulo do gato. A gente atribui à pessoa uma capacidade que, olha, a gente nega para o cachorro, o tal do livre-arbítrio, a liberdade de escolher o que fazer. Mas o que é exatamente essa liberdade? De onde ela vem? E aqui a gente chega no campo de batalha. Essa liberdade nasce da nossa capacidade de pensar, de raciocinar sobre o que é bom e aí agir? Ou ela vem de uma força interna, uma vontade soberana que pode até mesmo ir contra a razão? Essa é a grande questão que dividiu os filósofos medievais. Ok, então para a gente entender essa briga, vamos organizar as ideias. A discussão medieval girava em torno de duas ferramentas da alma: o intelecto, que é a nossa capacidade de conhecer, e a vontade, nossa capacidade de querer e de agir. A grande batalha era para decidir qual das duas era o verdadeiro centro da nossa liberdade. De um lado, a gente tem o time intelecto, os intelectualistas. Para eles, ser livre é usar a razão. A gente age livremente quando o nosso intelecto entende o que é bom e guia a nossa vontade. Do outro lado, o time vontade, os voluntaristas. Esse nome vem de voluntas, que é vontade em latim. Eles diziam que a liberdade de verdade está na própria vontade, uma força que dá a palavra final. Mas antes da luta principal entre os pesos pesados, alguns pensadores importantíssimos prepararam o terreno. Eles definiram as regras do jogo e mostraram por que essa discussão era tão importante. O Agostinho tinha um problemão para resolver. Se Deus é bom, por que existe maldade no mundo? A solução dele foi simplesmente genial. O mal não vem de Deus, vem da escolha humana. A nossa vontade, quando se desvia do bem, é a fonte do pecado. Para Agostinho era simples. Uma vontade que não é livre, simplesmente não é uma vontade. Ponto final. Um tempo depois, Anselmo de Cantuária deu uma refinada nessa ideia. Ele disse que a gente tem duas motivações básicas. Pensa assim: uma voz interna puxa a gente para o nosso próprio bem-estar, a vontade de felicidade. E uma outra voz nos inclina para o que é moralmente certo, a vontade de justiça. A liberdade de verdade, para Anselmo, é ter essas duas opções na mesa e poder escolher a justiça pelo que ela é, e não só porque vai trazer algum benefício. Agora sim, vamos para o primeiro grande campeão do nosso debate. Sobe no ringue Tomás de Aquino, o principal defensor da ideia de que a liberdade é, no fundo, um produto da nossa razão. A genialidade do Aquino está na organização. Ele descreve a ação humana quase como uma coreografia, passo a passo. E olha só, o intelecto comanda a dança em quase todas as etapas. Ele identifica o objetivo, pensa nos caminhos para chegar lá e dá o veredito final. A vontade entra para desejar aquilo e, o mais importante, para colocar em prática a escolha que o intelecto já decidiu que era melhor. Então, saca só qual é o ponto principal aqui. Para Tomás de Aquino, a liberdade da vontade não é uma coisa independente que faz o que quer, não. Ela vem de outro lugar. A vontade é livre porque o intelecto é livre. A nossa liberdade de escolher depende da nossa liberdade de pensar e de pesar as opções. No fim das contas, a vontade segue o melhor argumento que a razão apresenta. Mas é claro que nem todo mundo comprou essa ideia. E aí entra em cena Duns Scotus, um cara tão inteligente que era chamado de Doutor Sutil. Ele chegou com um desafio poderoso para a visão de Aquino, dizendo que a liberdade de verdade tinha que ser algo muito mais radical. Essa frase aqui, mesmo sendo uma paráfrase, pega na veia a crítica do Scotus. Ele olhou para o sistema do Aquino e falou: ué, tem alguma coisa errada aqui. Se o nosso intelecto é obrigado a aceitar a verdade, tipo, se tem uma mesa na sua frente não dá para escolher não acreditar nela, e a vontade é obrigada a seguir o intelecto, então cadê a liberdade de verdade? Isso parece mais um dominó, uma coisa levando a outra sem escolha real. A lógica do Scotus é bem direta. Nosso intelecto é meio passivo, sabe? Ele só reflete o que o mundo mostra pra gente.
Se a liberdade da vontade depende desse intelecto que já é determinado, então essa liberdade é uma furada, é uma ilusão. Para o Scotus, a única saída é colocar a liberdade em outro lugar, na pura capacidade da vontade de dizer sim ou não importa o que a razão esteja gritando. É a liberdade de poder discordar do que a nossa própria cabeça diz que é o certo. E isso, cara, explica brilhantemente um negócio que todo mundo já sentiu na pele. A gente sabe que deveria estudar, mas escolhe maratonar uma série. Para a visão do Aquino, isso é bem difícil de explicar. Como que a vontade escolheria o que a razão já julgou ser pior? Já para o Scotus, isso é a prova de fogo. A fraqueza da vontade é a maior evidência de que a vontade é soberana e não está acorrentada ao intelecto. E aí, quem ganhou essa luta? A verdade é que o debate nunca teve um vencedor claro. Em vez disso, ele deixou para a gente uma tensão filosófica que dura até hoje, onde cada teoria sobre a liberdade vem com um preço a se pagar. Vamos resumir o dilema para ficar claro. A visão de Aquino, o intelectualismo, dá uma base lógica para as nossas ações. A gente age por motivos. O problema não explica direito a fraqueza da vontade. Por outro lado, a visão do Scotus, o voluntarismo, explica a fraqueza da vontade, que é uma beleza. O problema? Se a vontade pode simplesmente ignorar a razão, nossas escolhas podem parecer totalmente aleatórias, sem pé nem cabeça. Por que a pessoa escolheu X em vez de Y, se Y era a escolha racional? A resposta do Scotus seria, porque a vontade quis. E pronto. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta que ecoa da Idade Média até os dias de hoje. O que a gente valoriza mais na liberdade? É a capacidade de agir de acordo com nossos melhores pensamentos? Ou é a capacidade radical de desafiar esses pensamentos? De fazer uma escolha que, no fundo, ninguém consegue explicar direito? A resposta para isso define não só uma teoria filosófica, mas o que significa para cada um de nós ser livre.